Entrei no salão com a cabeça cheia, só querendo pegar o carregador que tinha esquecido no balcão. A Elaine não me viu de cara, estava nos fundos, rindo com a estagiária nova. Foi aí que meus olhos bateram na caixa. Debaixo da bancada onde ela guarda os produtos, quase escondida atrás de um saco preto, estava uma maleta vermelha, brilhando como se tivesse sido colocada ali ontem. Achei estranho. Me agachei. Maquita, li na lateral. Novinha. Fechamento com trava dupla, igualzinha a que o pessoal da obra costuma usar. Aquilo custava fácil mais de R$1000. Minha primeira reação foi levantar a caixa, pesado. Não era só embalagem vazia. Tinha coisa ali. Ferramentas. E das boas. Ué, de quem é isso aqui? Gritei na direção dos fundos. Ela apareceu ajeitando o cabelo, fingindo surpresa. Ah, isso. É de um cliente que deixou aqui, falou que ia voltar buscar. Cliente. É, um rapaz que cortou o cabelo semana passada. Esqueceu aí. Dei risada, curto. Cliente esqueceu uma caixa de ferramentas profissional. Ela cruzou os braços, como se estivesse ofendida. João, pelo amor de Deus, vai começar com isso de novo. É só uma caixa. Tá aí faz dias. Quer leva para casa também? Não, só achei estranho. Nunca vi você guardar coisa de cliente escondida assim. Escondida? Tava debaixo do balcão, João. Pelo amor de Deus. Voltei a colocar a caixa onde estava. Meus dedos tremiam. Não era pelo objeto em si. Era o tipo de presente que a gente vê circulando em obra, quando um ajudante quer agradar o mestre, ou quando o mestre resolve mimar alguém por fora do serviço. Eu conhecia aquele padrão. Saí do salão com a cabeça quente e o carregador no bolso. Não falei mais nada. Mas foi naquele instante que alguma coisa dentro de mim começou a ranger. Uma peça solta, invisível. A primeira rachadura. Elaine começou a fechar o salão mais tarde do que o normal. No começo, nem questionei. Final de mês é puxado, eu sei. Mas teve uma noite em que cheguei do serviço e ela ainda não tinha voltado. O salão costuma fechar às 7, e já eram quase 9. Mandei uma mensagem curta, tá tudo bem. Demorou uns 20 minutos para responder, tu terminando o caixa. Já tô indo. Não era mentira. Mas também não era bem verdade. Quando ela chegou, senti na hora. Estava com maquiagem nova, rímel reforçado, batom discreto mas mais marcante do que o normal. E no cabelo, um cheiro que não era dela. Cheiro de perfume masculino. Amadeirado, forte. De homem vaidoso. De homem que não trabalha com cimento nem segura escada. Que perfume é esse? Perguntei, quase sem pensar. Ela piscou devagar, ajeitou a bolsa no ombro. É do spray de ambiente. A estagiária nova espirrou um monte lá no salão. Ela entrou direto para o banheiro, trancou a porta. Ouvi a água caindo e fiquei parado na cozinha, sem saber se subia para tomar banho ou se saía para tomar ar. Naquela semana, ela passou a usar senha no celular. Coisa que nunca fez. Antes, ela deixava o aparelho jogado por aí, desbloqueado, com notificação aparecendo. Agora, virou sombra. Carregava ele para todo canto, até para lavar roupa. Comecei a reparar mais. Os horários estavam variando. Teve uma noite em que saiu dizendo que ia comprar tinta para retocar as cadeiras do salão. Voltou 2 horas depois, com a mesma desculpa de sempre, fui no centro, estava cheio. Mas não trouxe tinta nenhuma. Fiquei quieto, fingindo que não via. Mas cada vez que ela passava por mim com aquele mesmo cheiro, aquele perfume de homem, era como se alguém me cutucasse por dentro. Devagar, mas fundo. E eu já não sabia se estava começando a enlouquecer, ou apenas começando a ver. Foi numa noite qualquer. A gente estava jantando arroz com ovo e salsicha, coisa simples. Eu estava cansado, cheio de poeira do serviço, e tentei puxar assunto do nada. Aquele negócio da caixa, você descobriu de quem era? Ela nem levantou os olhos do prato. João, você ainda está com isso? É que sumiu. E ninguém apareceu para buscar, né? Ela largou o garfo e soltou uma risada curta. Debochada. Meu Deus, você vai virar esse marido doido que vigia tudo agora. Quer instalar câmara no salão também? Eu só perguntei. Ela se recostou na cadeira e cruzou os braços. Sabe qual é teu problema? Você não suporta ver uma mulher crescendo sozinha. Tá acostumado a ser o provedor, né? Se eu ganho um elogio, já acha que tem outro. Se o salão melhora, já pensa que tem homem me bancando. É ridículo. Aquilo me travou. Não esperava esse tipo de resposta. Muito menos aquele tom. Não é isso? Falei baixo. É que tem coisa estranha. O celular, os atrasos, você se afastou. Ela levantou da mesa. Eu me afastei ou você que se acostumou com uma esposa quietinha, que não reclama, que te espera de marmita pronta. Agora que eu tô crescendo, incomoda. Eu nunca te impedi de nada, Elaine. Ela virou de costas. Impedir? Não. Mas duvidar, sempre duvidou. E entrou para o quarto batendo a porta. Fiquei parado na cozinha, com o garfo ainda na mão. Não foi uma briga. Nem grito. Foi pior. Ela me tratou como se eu fosse um peso. Um obstáculo. E pela primeira vez, riu da minha desconfiança. Como se eu fosse só um coitado inseguro, inventando coisa na cabeça. Mas alguma coisa no jeito dela olhar, dizia que tinha verdade por trás daquilo tudo.
E eu não ia mais ignorar. Era para ser só mais um serviço de manutenção. Um puxadinho diário gourmet num condomínio de classe média, no fim da cidade. Passei o dia todo mexendo com cimento e encanamento, debaixo do sol, escutando martelada e piada de pedreiro. No fim da tarde, fui jogar o lixo da obra perto da entrada, quando vi um carro conhecido parado ali na rua. Cinza, com película escura e um adesivo discreto de salão de beleza no vidro de trás. O carro da Elaine. Fiquei parado, sem saber se era cansaço ou coincidência. Cheguei mais perto, conferi a placa. Era o dela mesmo. Olhei em volta, tentando achar ela. Nada. Foi aí que me dei conta de onde estava, em frente ao prédio do tal Edmar, o mestre de obras da região. Aquele que vivia comentando dicas com ela no WhatsApp, dizendo o que comprar, como reformar o salão, mandando áudio até de madrugada. Ela tinha jurado que era só troca profissional. Que ele ajudava com orçamento e fornecedor. Mas ali estava o carro dela. Quase 6 da tarde. Parado em frente ao prédio do cara. Sem nenhuma entrega, sem sacola, sem tinta, sem produto. Só o carro estacionado como quem vai ficar um tempo. Esperei uns minutos. Nada de movimento. Nada de explicação. Tirei o celular do bolso e tirei uma foto. Sem flash, sem alarde. Depois voltei para o canteiro, com o coração martelando no peito e o estômago embrulhado. Pela primeira vez, senti vergonha de mim mesmo. Porque lá no fundo, eu já sabia. E mesmo assim, segui carregando areia como se nada tivesse acontecido. Era para ser uma tarde boa. Comemoração simples, mas feita com carinho. Balão na parede, refrigerante, cachorro quente. Nosso menino completando 8 anos. Eu tinha comprado o presente que ele queria fazia meses, um carrinho de controle remoto com suspensão reforçada. Ele abriu o embrulho sorrindo, me abraçou forte. Por um momento, tudo parecia certo. Até ela aparecer com Edmar. Ele chegou sem avisar. Camisa polo justa, relógio brilhando no pulso e um embrulho enorme na mão, coisa de loja cara. Entrou sorrindo, como se fosse da família. E ela foi até ele, abraçou com força e disse alto, para todo mundo ouvir. Esse aqui é o Edmar. Amigo de longa data, parceiro de todas as horas. Tiraram fotos juntos. Postaram nos stories. Ela até marcou ele com coraçãozinho e tudo. Fiquei parado, com o prato de bolo na mão e a garganta seca. Alguns convidados se entreolharam. Minha cunhada disfarçou olhando para o celular. A sogra fingiu que não viu. Ele é quem ajudou com aquela reforma no salão, lembra? Ela falou para uma amiga. Não teria dado conta sem ele. Eu sorri. Um sorriso duro, falso, enfiado à força no rosto. O moleque veio correndo mostrar o presente do Edmar, um console de videogame novo, muito além do que eu podia dar. Sorri de novo. Parabenizei. Por dentro, um nó. Ela me usou de enfeite naquele dia. Me deixou ali, entre os balões e os copinhos plásticos, engolindo seco diante de todo mundo. E o pior? Ela sabia. Ela sabia o que estava fazendo. Sabia o que significava levar ele ali. Mostrar. Exibir. Normalizar. Mas eu fiquei. Por causa do meu filho. Porque naquele dia, a festa era dele. Mas no meu peito, era só silêncio e vergonha. Depois daquela tarde, alguma coisa em mim desligou. Eu parei de perguntar. Parei de insistir. Parei até de olhar para ela direito. Ela percebeu. Passou a fazer piada com o meu silêncio. Dizia, ficou emburrado, ou vai ficar nessa cara de paisagem até quando? Mas eu só respondia com um, nada, ou um, tô cansado. E estava mesmo. Cansado de me humilhar tentando entender o que ela não queria explicar. Comecei a observar em vez de discutir. Anotar placa, horário, trajeto. Guardei num caderno velho do meu filho, escondido na parte de trás do armário da área de serviço. Cada dia, uma linha. Quarta, 18h15, saiu com a roupa preta e voltou 21h47. Sexta, 16h, disse que ia no fornecedor, mas foi para o centro e ficou 1 hora parada na rua 18. Frio. Direto. Instalei um app de gravação no celular reserva e deixava ele no carro. Às vezes, captava chamadas dela quando entrava no carro falando alto, distraída. Trechos sem contexto, mas já dava para entender. Voz de homem rindo. Ela dizendo, ele não percebe nada, acredita. Uma noite, enquanto ela dormia, desbloqueei o tablet do nosso filho. Descobri que os aparelhos estavam sincronizados com a conta da mãe. Comecei a tirar print de tudo que parecia fora do normal. Áudios, fotos, mensagens com apelidos estranhos. Nada definitivo, mas suficiente para construir uma linha. Não era vingança. Era proteção. Se ela queria me jogar no escuro, eu ia aprender a ver no breu. E naquele silêncio, naquela solidão forçada, eu comecei a virar outra coisa. Um homem em modo de espera. Só esperando o momento certo. Foi meu irmão mais novo que me trouxe o soco no estômago. O Léo. 20 e poucos anos, trabalha de ajudante de obra com o tal Edmar. Guri bom, mas meio desligado. Sempre teve medo de se meter em briga de casal, ainda mais comigo, que sempre fui meio fechado. Ele apareceu lá em casa num sábado de manhã, dizendo que queria devolver uma furadeira emprestada. Mas o jeito dele, estava estranho. Mexendo nas mãos, desviando o olhar. Tá tudo certo? Perguntei,
enquanto guardava a ferramenta na caixa. Ele coçou a nuca. João, eu preciso te contar uma parada. Parei. Olhei firme para ele. Pode falar. Respirou fundo, como quem vai pular num poço sem saber a profundidade. Eu já vi Elaine, entrando no AP do Edmar. O mundo parou por 2 segundos. Quando? Umas 3 vezes. Nas folgas dele. Ela chegava de carro, subia, ficava um tempo, saía sozinha. Eu nunca contei porque, sei lá, não queria me meter. Vai que era coisa de trabalho, né? Balancei a cabeça devagar. Os olhos ardiam, mas fiquei firme. Você tem certeza? Ele abaixou o olhar. João, ela não levava caixa, nem produto, nem bolsa de salão. Só ela, normal. Uma vez vi ele descer para abrir o portão pessoalmente. E os dois subiram rindo. Silêncio. Longo. Até o Léo falar de novo, quase num sussurro. Desculpa, irmão. Eu devia ter falado antes. Tá tudo certo. Respondi. Agora já falou. Ele tentou puxar assunto depois, mas eu só queria que ele fosse embora. Quando a porta fechou, eu encostei na parede da lavanderia e escorreguei até o chão. Não chorei. Nem gritei. Mas por dentro, alguma coisa quebrou. E dessa vez, não tinha volta. O moleque tinha deixado o tablet carregando na cozinha, do jeito que sempre fazia. Tava jogando no sofá e esqueceu. Quando fui desligar a tomada, a tela acendeu. Notificação em cima, uma nova foto sincronizada. Sem pensar, deslizei. Era uma imagem pequena, mal enquadrada. Mas o que vi travou meu peito. Ela. Deitada numa cama que não era nossa, coberta até a cintura, olhando para a câmara com aquele sorriso de canto que usava quando queria provocar. No canto inferior da tela, o reflexo de um homem segurando o celular. Braço musculoso, relógio de metal. O mesmo relógio que eu já tinha visto no pulso do Edmar. Apertei, ver todas. Vieram outras. Algumas apagadas, mas ainda na lixeira do álbum. Fotos íntimas, poses calculadas. E prints de conversas também. Mensagens salvas na nuvem, esquecidas de limpar do sincronismo. Ela chamando ele de meu trampo favorito. Ele dizendo, se ele descobrir, finge que é ciúmes bobo. E o que me matou de vez? Ela mandando um áudio rindo, ele é um pé rapado fiel. Não trai nem se colocar em mulher pelada na frente. Um tonto. Fechei o tablet com tanta força que quase trinquei a tela. Meu sangue fervia. Não de raiva. De nojo. De decepção. Da constatação de que eu me entreguei inteiro para uma mulher que agora me via como piada. Levantei, lavei o rosto, me olhei no espelho da pia. Parecia outro homem. A verdade, enfim, estava ali. Crua. Imunda. Irrefutável. E agora, eu sabia exatamente com o que estava lidando. Esperei o dia seguinte como quem espera um vendaval. Ela entrou em casa falando no celular, rindo alto. Mal olhou na minha cara. Só jogou a bolsa no sofá e foi direto para a cozinha. Esperei ela abrir a geladeira. A gente precisa conversar. Ela fechou a porta devagar, virou com aquele olhar frio de quem já vem armada. Lá vem você com drama de novo. O que é agora? Falei direto. Eu vi as fotos, Elaine. As mensagens. As conversas com o Edmar. Tudo no tablet do nosso filho. Ela congelou por um segundo. Só um. Depois, veio o teatro. Você invadiu minha privacidade. Tá fuçando coisa de trabalho. Trabalho. Foto deitada na cama com ele. Chamando ele de meu trampo favorito. É isso que você faz no salão. Ela bufou e cruzou os braços. Você nunca cuidou de mim. Nunca prestou atenção. Agora quer bancar o investigador. Você é um homem frustrado, João. E ridículo. Ridículo é zombar do pai do seu filho pelas costas. E fazer da minha casa um esconderijo de mentira. Ela veio para cima, o dedo apontado. Se você acha que vai virar essa história contra mim, tá muito enganado. Você invadiu minha vida digital. Isso é crime. Eu posso te processar. E mais, eu vou te tirar dessa casa. Você vai sair de cabeça baixa, igual entrou. Fiquei parado, sentindo o coração bater no ouvido. Ela não negou nada. Nem tentou explicar. Ela só atacou. Só ameaçou. Como se fosse dona da verdade. Como se ainda tivesse o controle. Mas eu não era mais o mesmo João calado. Não ia mais pedir explicação. Ia agir. Com calma. E com provas. Ela ainda não sabia, mas tinha começado a cavar o próprio buraco. Era uma terça-feira. Final de tarde. Céu nublado. Peguei o ônibus até o salão dela como quem vai para a guerra, sem expressão, sem pressa, mas com tudo na mochila, celular reserva, tablet do menino, prints impressos. Provas. Ela não me viu entrar. Estava de costas, fazendo escova numa cliente e rindo alto com 2 funcionárias. Esperei ela virar. Quando viu minha cara, o riso secou. Só murmurou, que foi agora? Falei alto, sem gritar. Frio. Desculpa interromper. Mas tem umas clientes aqui que talvez gostem de saber com quem estão deixando o cabelo. As mulheres se entreolharam, desconfiadas. Uma delas fechou a bolsa. Tirei o celular do bolso e comecei a mostrar as fotos. Ela correu na minha direção, tentou tomar da minha mão. Você tá maluco, João? Para com isso.
Pode olhar, Dona Silvana, falei, apontando para uma cliente antiga dela. Essa é a Dona Elaine, se exibindo para o colega de obra, enquanto chamava o marido de pé rapado fiel. Palavras dela, não minhas. As funcionárias pararam. Uma delas arregalou os olhos e saiu andando. Abri o grupo do bairro no WhatsApp. Moradores do setor 3. 76 participantes. Compartilhei ali. Fotos. Prints. Áudios. Escrevi só, para quem conhece o casal Batista e Elaine. A verdade chegou. Silêncio total no salão. Ela tentou arrancar meu celular da mão, me empurrou. Se quer acabar com minha vida, é isso. Não, Elaine. Isso você fez sozinha. Guardei tudo e fui embora. Sem gritar. Sem chorar. Só deixando a verdade no colo dela, para todo mundo ver. E naquele momento, eu não era mais o homem traído. Era o homem que rompeu o ciclo da vergonha. A primeira a parar de aparecer foi a Dona Zilá, que fazia unha lá toda sexta fazia anos. Depois a Jéssica, que só cortava o cabelo com a Elaine. E na semana seguinte, o salão parecia o outro, vazio, silêncio pesado, só uma cadeira girando para lá e para cá. Elaine passou dias postando frase de efeito, tentando parecer forte, só Deus pode me julgar, não se abala quem tem fé. Mas nos bastidores, o estrago era claro. As funcionárias começaram a pedir dispensa. 2 pediram para sair por tempo indeterminado. A estagiária apagou todas as fotos com ela no Instagram. E o Edmar? Foi largado pela mulher em menos de uma semana. A esposa dele, que era evangélica firme, descobriu tudo pela vizinha, porque a foto do Edmar e da Elaine tinha ido parar num grupo da igreja. Ele tentou negar, depois tentou dizer que era coisa antiga. Mas ela mandou ele sair com a roupa do corpo. Disseram que jogou as ferramentas dele no portão, aos gritos. E ainda teve mais. O condomínio onde ele morava convocou uma reunião extraordinária. Motivo: constrangimento causado por comportamento inapropriado em áreas comuns. Resultado: cancelaram os bicos que ele fazia lá. Sem trampo fixo, sem casa, e agora, sem amante. Ouvi dizer que Edmar foi visto dormindo 2 noites num Fiat Uno velho na oficina do cunhado. Depois sumiu. Ninguém mais falou nele. Já Elaine postou uma foto do salão com a legenda: dias difíceis, mas sigo firme. Só que não tinha ninguém para ver, nem para agendar. Até os panfletos dela no mercado começaram a desaparecer. Alguém rasgava antes de dar tempo da cliente pegar. E eu só observava. De longe. Em silêncio. Porque quem planta vergonha, um dia colhe abandono. Fui eu quem saiu de casa. De cabeça erguida, sem escândalo, sem porta batida. Ela ainda tentou usar isso como trunfo. Contava por aí que eu abandonei o lar, que tinha deixado ela e o menino à própria sorte. Mas a verdade veio na audiência. Meu advogado abriu a pasta e apresentou tudo: prints, datas, horários, fotos, até o depoimento do meu irmão. E, o mais pesado, o conteúdo do tablet do nosso filho, mostrando que ele teve acesso sem querer a imagens que nenhuma criança devia ver da própria mãe. O juiz leu tudo. Calado. Depois perguntou direto para o menino: com quem você se sente mais seguro? E ele nem hesitou. Com meu pai. Silêncio no fórum. A caneta bateu na mesa, seca. Guarda compartilhada, mas residência fixa comigo. Elaine nem olhou na minha cara quando saiu da sala. E eu não fui atrás. Peguei meu filho pela mão e descemos a escada em silêncio. No caminho de volta, ele perguntou: a gente vai para onde agora? Para onde a paz estiver, respondi. Aluguei uma casinha simples no setor vizinho. 2 quartos, quintal pequeno, mas limpo. As paredes ainda cheiravam a tinta. Coloquei uma cama nova para ele, comprei uma geladeira usada. A cada fim de semana, ajeitava uma coisa. Um varal, uma cortina, uma luminária. Devagar, mas firme. Voltei a trabalhar com mais foco. E, quando menos esperei, um cliente virou 2. Depois 4. Um deles era síndico de prédio. Indicou meu serviço num grupo de moradores. 2 meses depois, registrei o nome no MEI, Batista Constrói. Não era só reforma de casa. Era reconstrução de vida. Era fim de tarde. Eu estava terminando um serviço de pintura num sobrado, quando ouvi alguém me chamar atrás. Virei devagar. Era ela. Elaine. Sozinha, cabelo preso de qualquer jeito, maquiagem borrada. Os olhos vermelhos de choro. Segurei o rolo de tinta no alto, respirei fundo. Ela deu 2 passos. João, eu sei que não tenho direito de estar aqui. Mas eu precisava te ver. Fiquei em silêncio. Só olhando. Eu fiz tudo errado, disse, com a voz falhando. Eu perdi o controle. Eu me deixei levar. Achei que estava me libertando, mas me afundei. E agora não tenho mais ninguém. Ela começou a chorar de verdade. Os ombros tremiam. Eu fui fraca. E eu sei que te magoei como ninguém. Mas eu te juro, João, eu ainda te amo. E se você quiser, se você tiver um pingo de espaço para mim, eu estou disposta a recomeçar. A gente, você, o menino, eu mudo. Eu aprendo. Só, me dá uma chance. Demorou uns segundos até eu conseguir falar. A tinta escorria pelo meu braço. O silêncio da rua pesava. Sabe o que é, Elaine? Eu passei tempo demais tentando te entender.
tentando salvar algo que só eu segurava. E sabe o que eu aprendi? Ela levantou o rosto, esperando algo bom. Mas eu continuei firme. Aprendi que o que a gente constrói sozinho vale mais do que o que mendiga acompanhado. Ela ficou muda. Agora quem constrói sou eu. Sozinho, mas em paz. Peguei o rolo de tinta de novo. Voltei para o trabalho. Ela ainda ficou ali uns segundos, parada. Esperando um sinal, uma brecha, qualquer migalha. Mas não tinha mais. A última palavra era o silêncio. A notícia correu rápido no bairro. A igreja velha da esquina ia ser reformada. O pastor estava procurando alguém da região, de confiança, que soubesse trabalhar com dignidade e sem enrolação. Indicaram o meu nome. Quando fui visitar o templo, senti um arrepio. Era o mesmo onde eu e Elaine tínhamos ido quando o menino nasceu, para agradecer pela saúde dele. A mesma igreja onde ela posava de esposa exemplar, onde a gente sentava lado a lado e segurava as mãos fingindo que era para sempre. Agora, era eu quem voltava ali. Mas não mais como marido traído. Voltei como Batista constrói. Com minha trena no bolso e meu filho segurando a escada para mim. Na primeira semana, já estava tudo engatilhado, pintura nova, forro de PVC, troca de fiação. Todo mundo me tratava com respeito. Os mais velhos vinham cumprimentar, apertavam minha mão com firmeza. Até o pastor, no microfone, soltou. A reforma desse templo está nas mãos de um homem de fibra. Um pai presente. Um exemplo de recomeço. Teve gente que aplaudiu. Eu continuei ali, firme, com o pincel na mão. Mas por dentro, era como se eu estivesse sendo curado, tijolo por tijolo. Na terceira semana, enquanto lixava a lateral da porta de entrada, vi um carro friar do outro lado da rua. Era ela. Elaine. Parada no volante, sozinha, com um uniforme branco estampado, ela faz unha, atendimento em domicílio. Olhou para a igreja, depois para mim. Ninguém notou. Mas eu senti o olhar. Ela ficou ali um tempo. Quieta. Observando a movimentação, as pessoas sorrindo, meu filho ajudando no andaime, o pastor me chamando de Irmão João. E então, abaixou a cabeça. E foi embora. Não bateu porta. Não gritou. Não tentou me chamar. Só foi. E nesse dia, eu soube. Ela não tinha perdido o marido. Ela tinha perdido a chance de estar ao lado de um homem que nunca desistiu de ser correto. E eu? Ganhei algo maior do que vingança. Ganhei paz.